Olá, pessoas! Eu. Estamos começando com mais um Casal Review. Éramos pra ter começado semana passada, mas... Sabe como que é? Preguiça. 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 Preguiça? E também temos um outro canal, então esse daí às vezes toma um pouquinho de tempo a mais. Mas, Enfim. enfim. Bem-vindos. Hoje temos um tema muito especial, amado por muitas pessoas e odiado por uma minoria. Lost Canvas. Uma distribuição Flash Star. Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, a saga de Hades. Ou, se preferirem, os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. Ai, essa série é tão linda. Bem, hoje eu vou falar pouco até porque ela tem um amor muito particular por essa série. Ela gosta muito, então eu vou ficar fazendo figuração aqui atrás. Não, você também vai falar porque você também gosta da série. Gosto, mas o principal é você. Eu só vou falar os outros detalhes. Você Continuando, a série, ela estreou no Japão, direto pra OVA. E foi exibida de 24 de 2009, de junho de 2009 até 2010. Até por volta de fevereiro de 2010. Bem, tecnicamente falando, esse foi o lançamento do primeiro DVD Blu-ray e o do segundo DVD Blu-ray. Não foi bem exibido. Na verdade o segundo foi lançado no ano seguinte. De fevereiro a abril. Mas foi desse jeito, porque eles foram fazendo episódio por episódio, exibia de especial, mas realmente lançaram em DVD. Aqui no Brasil, o DVD veio com dual áudio. Primeiro veio só com áudio japonês, depois adaptaram com dual áudio, porque veio para site de streaming, veio para Netflix e foi dublado pela do Brasil. Com uma lista extensa, tendo o nosso querido Charles Emmanuel, dublador de ninguém mais, ninguém menos que Ron Weasley de Harry Potter e também de Mutano de Jovens Titãs, fazendo o protagonista tema de Pegasus. Ei, Yato e Uzuriha! Não estão sentindo nada estranho? O que é isso? E também, só que ela nunca foi exibida de fato na TV aberta. Foi anunciada umas 2 vezes. Nunca passou em nenhuma emissora de TV, foi anunciada 2 vezes. Primeiro, em 2011, pela Band, mas não chegou a ser exibida. E, posteriormente, pela Rede Brasil, foi anunciada no ano passado, em outubro, para ser exibida esse ano, em 2018, por eles, mas até agora ainda sem data de lançamento, porque a produção mesmo, a Rede Brasil, tá exibindo o Cavaleiros do Zodíaco tradicional lá. E outra curiosidade, uma curiosidade interessante é que um dos dubladores, Fábio Castro, que faz o Verônica, ele é o único de todo mundo do elenco de dublagem que dublou Lost Canvas e dublou também o Ômega. E agora, o enredo. Enredo, a história é uma visão alternativa da Guerra do Next Dimension, que se passa no século XVIII. Ou, se preferirem, a guerra onde o Dokuro lutou. Só que a história é diferente, obviamente. E os personagens, eles são mais a cara de suas contrapartes do século XX. No caso, nessa história, tema de Pegasus, ele cresceu num orfanato com mais 2 crianças, que eram irmãos, o Alone e a Sasha. Exato. O Alone é um garoto doce, gentil, bondoso até demais, e um excelente pintor. E a Sasha, um pouco briguenta, mas bastante inteligente e preocupada com seu irmão mais velho que sofria bullying. E o tema era o amigo que protegia os dois. Muito amigos desde crianças, só que de repente, não mais que de repente, a garota é adotada e levada pra longe. Algum tempo depois, tema também é levado, deixando o Alone sozinho, coitadinho. Alone.
É o Forever Alone. Home Alone. Um nome conveniente pra fazer trocadilho. É. Detalhe. Mais tarde, se descobre que ele é o hospedeiro de ninguém mais, ninguém menos que o Hades. Tum, tum, tum. E a garota, ela tinha sido adotada pra ser levada ao santuário. Porque ela é Atena. Tum, 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 tum. E o tema é o Cavalo de Pegasus. O que eu tô dizendo aqui, nada disso é spoiler, tá? Você provavelmente vê isso no primeiro episódio. Se a memória não me falha. Não muito... o próprio tema ele não fica no primeiro episódio, mas você já sabe que é ele. Então é dizer o óbvio. Bem, se o primeiro episódio não fala, a abertura fala. A abertura fala, é o puro óbvio. Mas a série começa a partir daí. E no caso, o que é Lost Canvas? Lost Canvas é o nome da pintura que o Hades está pintando pra sugar a alma de todas as pessoas do mundo e levar a morte pra todo mundo. That for everyone! E aí começa a guerra do século XVIII. Curiosidades! As curiosidades. Quer fazer as honras? Não. Tem certeza? Você não tá falando nada nesse vídeo. Eu vou pra parte técnica bem mais da minha praia do que a sua. Se você for pra parte técnica, você vai... E vai esquecer de dar as pontadas que precisa. Tá bom. Tem poucas curiosidades, além do que eu já tinha mencionado sobre a dublagem. Acontece que essa série, ela realmente foi feita a partir de um mangá que, pelo que eu sei do público que lê mangá lá no Japão, fez muito sucesso. Porém, a animação nem tanto. A animação praticamente não vendeu, não foi feita pela Toei, só pra constar. Apesar de que a Toei levou todo o crédito ruim que a série acabou ganhando, mas ela não foi feita pela Toei, foi feita pela TMS Entertainment, que é outra empresa, mas a Toei acabou levando crédito negativo por pelos erros e pela falta de alguns detalhes técnicos. Ele fala quando chegar nas partes técnicas. Sim. No caso, essa série é literalmente um spin-off, é uma fanfic mesmo, que tinha sido aprovada pelo Kurumada, mas pelo próprio, não só falta de venda, mas também pelo próprio decidiu que não ia mais continuar com essa série, porque fora do Japão, ela fez muito mais sucesso no formato de anime do que o de mangá, mas o de mangá não ficou muito atrás. No Japão, o mangá teve mais sucesso. Essa é a infeliz história de Lost Canvas. Outras pequenas trilhas incluem, por exemplo, por mais que eventualmente, quando o anime começou a ser produzido, a obra já estivesse sendo tratada como não canônica, a autora da obra ainda assim quis adicionar algumas conexões fortes com a obra original, como por exemplo o terço que o Shaka usava para selar os espíritos. Foi criado, segundo ela, foi criado por eles. A presença de ser ao final da saga normal de Hades, numa das possibilidades de futuro que é mostrada por um certo outro personagem que eu não vou dar spoiler. Doku e Shion. A presença de Doku e Shion, que são personagens que são conhecidos da saga de Hades, e o Doku em particular já é conhecido desde o início. Sim, o Shion como também. Como mestre do santuário. Não, o Shion era o mestre do santuário. Mestre ancião. E o Shion era o mestre do santuário na época, que começou Cavaleiros do Zodíaco com a série clássica. E outras coisas do gênero. Não vou entrar em detalhe pra você não correr atrás de spoiler. Só mais uma coisa. Há bastante personagem feminina forte nessa série, principalmente no mangá, que foi mais... que teve mais história. E por aí vai. A Darko já deu o trabalho de falar algumas coisas que era da ficha técnica, na parte de trivia, mas tudo bem. Ainda tem muita coisa pra falar sobre a parte técnica de Lost Canvas. Por exemplo, coisas que a maioria não nota, mas que aparentemente o público japonês nota com grande facilidade. Por exemplo, a falta de brilho e detalhes em algumas das armaduras dos cavaleiros que estavam presentes na saga de Lost Canvas, animada, não mangá, que para muitos foi considerada feia ou fraca.
pela falta de brilho. Vocês provavelmente, se pararem agora para notar algumas cenas, vocês vão ver que as armaduras são um pouco foscas. São. E pra quem gosta de Sensei no Japão, o brilho da armadura é quase tudo. É carnaval? Se você parar pra prestar atenção, muitas armaduras parecem roupas de rainhas da bateria de desfile de carnaval de escola de samba. Rapaz. Bem, além disso, outros pequenos detalhes técnicos que para de mim não agradaram tanto os japoneses técnicos, não de história, eu chego lá. Foi a forma como as lutas foram narradas. Eu não sei se vocês notam quando vocês assistem Cavaleiro Zodíaco Clássico e o Lost Canvas. Mas, se vocês pararem pra notar, o clássico funciona mais ou menos assim as lutas. O Kurumada não sabe explicar pra você como funcionam os golpes dos cavaleiros. O Coro Dragão, a essência, a gente imagina que seja um Shoryuken da vida, um soco pra cima. Mas você lembra quando ele usou o Coro Dragão contra o Dragão Negro, o que aconteceu? Mostra a cena! Tipo, vocês vão notar que isso definitivamente não foi um Shoryuken. Ou então você deve notar que de vez em quando o Petróleo de Pegasus é o Seiya passando com um soco na direção do oponente e às vezes ele ataca a distância, efetivamente, e fica no mesmo lugar. A concepção de ataque se trata muito mais de uma forma filosófica do ponto de vista do Kurumada do que efetivamente um poder bruto. Já em Lost Canvas os poderes são bem traçados, você sabe o que exatamente cada coisa faz. E para muitos fãs de Sensei japonês, essa forma filosófica, entre aspas, dos ataques também afetou um pouco. Não estou dizendo que eles não gostaram, que é errado, só estou dizendo que para quem era fã no Japão, essa forma de ataque, onde os poderes funcionaram de uma forma X, atrapalhou um pouco. Outra coisa que deu uma pequena atrapalhada foi alguns poderes dos Cavaleiros de Ouro, acredite vocês se quiserem. Porque, por exemplo, muita gente efetivamente repudiou o coitado do Regulus porque falaram que ele tinha um Sharingan no mangá. E eu nem posso culpar as pessoas por isso. Mas enfim, além disso, a série até que foi muito bem aceita. Agora teve dois grandes problemas não técnicos que afetaram muito no Japão, não aqui. A maioria das coisas que eu falo do Japão não tem nada a ver com a maioria passou reto por esses defeitos. Na verdade, ou passaram reto ou gostaram. Verdade. Poucos não gostaram. Que foram dois pequenos detalhes. O primeiro que afetou muito o Japão foi a ausência dos outros cavaleiros. Não necessariamente que eles queriam o Shiryu, ou o Shun, ou qualquer outro personagem assim. Mas já que já tínhamos o tema de Pegasus e tal, onde é que tá a armadura do dragão? Onde é que tá a armadura do outro? Eu vou falar a verdade, o do Ikki até é entendível, porque logo quando o Ikki recebe a armadura, o mestre dele fala, antes aliás, que ninguém nunca havia pegado a armadura de Fênix. Então, tipo, não ter um Cavaleiro de Fênix, embora nós tenhamos o sujeito de Beno, é completamente compreensível, mas ainda assim o público queria um Cavaleiro de Dragão, um Cavaleiro de Cisne, um Cavaleiro de Andrômeda, porque eles são personagens que são importantes pra série como um todo, mesmo que não sejam eles. Diferente do Cavaleiro de Unicórnio, que a gente sabe que existe, mas ficava relegado a plano de fundo quando alguma coisa estava relativamente calma. Mas no Lost Canvas deram um pouco de atenção pra ele. É uma coisa que eu, pelo menos, particularmente gostei, e eu sei que muitos dos fãs ocidentais do Lost Canvas também gostaram, porque dá um pouco de atenção pros outros. Dá um pouco de atenção pros outros. Pegou só um, mas foi pra mostrar, existem mais Cavaleiros de Bronze do que só o tema de do que o Pegasus e Amigos. Do que só aqueles 5. Existem mais. Sim. Mas aí que está o grande problema. Enquanto pra cá isso é compreensível, no Japão o pessoal costuma ser mais... Gostamos desse grupinho e queremos evitar sair desse grupo. E isso acabou também afetando um pouco a série nesse contexto. Outro problema também dentro do roteiro que afetou um pouco. O segundo motivo pelo qual parte de, não exatamente roteiro, mas desenvolvimento de história que afetou algumas pessoas no Japão, que afetou também o desempenho da obra, foi a conexão muito forte entre os personagens antigos e novos.
Porque, por mais que pareça estranho, acredite, e não é tão estranho assim no Japão, quando você fala que vai vir uma geração nova, geralmente o japonês não gosta que seja muito colado com a antiga, muito parecido, muito próximo. Então, quanto mais distância tem entre uma geração e outra, geralmente é melhor. Então, tipo, quando você vê que o antigo Saga e o antigo Ayora são muito parecidos, fica estranho. A aparência física dos personagens ficou muito próxima. E às vezes até as personalidades, dependendo do personagem. E você para e pensa, reencarnação. Uhum. O grande problema é que a própria obra já chega em você dizendo, o único que efetivamente está reencarnado aqui é o Pegasus. E a Saori, né? A Sasha. Athena. Só que a Athena aparentemente muda de personalidade dependendo da hospedeira. Hospedeira não, né? Da forma como a encarnação foi criada. No caso, porque ela, diferente do Hades e do Poseidon, ela realmente reencarna. É uma coisa que a gente vê no anime, que tanto da série clássica quanto qualquer outro Lost Canvas, que realmente acontece. Existe diferença entre reencarnação e usar um corpo de hospedeiro. Basicamente uma possessão. Uma possessão. O que acontece com o Hades, o que acontece com o Poseidon, são possessões. Eles entram no corpo deles ainda bebês e usam de hospedeiros. A Athena não, é reencarnação pura e simples, porque não tem outra pessoa ali, é ela. Tadá! Só que ela tá sendo sempre recriada como humana. Tadá! Então, por isso que a mente e a personalidade dela variam. Particularmente, eu ainda prefiro a Sasha. Muita gente. Enfim. Agora, saindo da parte que afetou o Japão, vamos para as partes técnicas que afetou a ausência de uma terceira temporada. Entre outros detalhes, tem a baixa venda de material do Lost Canvas no Japão. Apesar de ter tido uma grande popularidade fora do Japão, não só apenas na América Latina, também houve um grande sucesso nos Estados Unidos e até onde eu sei na Europa. Uhum. O sucesso foi bem grande fora. E eles não estavam focados só nas vendas no Japão, apesar de que foi um dos maiores motivos foi a baixa venda no Japão para evitar uma terceira temporada. O segundo problema inclui o fato de que, especialmente na América Latina, aí sim o problema é nosso, muitas das vezes a maior parte do material que veio pra cá ou que foi assistido por aqui não foi legalmente comprado. Por favor, levantem aqui uma imagem do Luffy, eu acho que todo mundo vai entender. Enfim. E isso afetou também um pouco, porque se o pessoal não compra, a gente não ganha, se a gente não ganha, a gente não faz. Simples assim. Mas também temos que levar em consideração a fama que no Ocidente, fora do Japão, foi tão grande que também deu um pouco de ciúmes pro Kurumada, querendo ou não. Sim, teve, mas efetivamente o Kurumada, por mais que muitos acreditem que o Kurumada seja um dos principais responsáveis pela falta de uma terceira temporada do Lost Canvas, a verdade é que não era a Toei que estava fazendo o Lost Canvas. E por não ser a Toei... não era pela parte financeira, não é porque era pela Toei. É porque realmente Lost Canvas estava popular demais fora do Japão e a obra dele não estava tão popular fora do Japão. É porque ele ficava descontinuando o Next Dimension de novo. A culpa é dele. Mas isso não tem a ver com a terceira temporada. O que afetou a terceira temporada foi a baixa venda no Japão, especialmente de brinquedos, porque por mais que não tenha sido a Toei que fez a animação, ela que dava parte do dinheiro para poder fazer venda de bonecos, outras coisas assim. Isso era importante, é uma parte importante de Cavaleiros do Zodíaco como um todo até hoje. Porque é uma marca de brinquedos. Cavaleiros do Zodíaco é nada mais, nada menos que uma marca de brinquedos. Uma história. A Toei já viu isso e é o galinha de ovos de ouro dele casualmente. Eles fazem muito dinheiro com os bonecos de Cavaleiros do Zodíaco. Quando não é Cavaleiros do Zodíaco, normalmente é Sailor Moon. Soul of Gold foi criado essencialmente para isso. Foi feito só para vender bonecos. A questão é, por que a Lost Canvas não funcionou muito bem? Não é por falta de design novo na armadura. A questão toda foi, realmente não estava fazendo muito sucesso o anime, houve poucas vendas, e para piorar, essa sim foi uma das principais questões, houve uma divulgação fraca no Japão. Enquanto eu estava numa longa pesquisa, no início, quando eu descobri que não haveria uma terceira temporada, muito tempo atrás.
Eu chorei. Eu descobri que não havia muitas propagandas de Lost Canvas. Fosse na TV, revistas, nada. Verdade. A maior parte da propaganda que existia era só sobre o mangá. E a história aprofundando os personagens, que era o Gaiden. Essencialmente, me pareceu que a TMS não conseguiu comprar momentos para comerciais. Eu acho que só no próprio mangá do Lost Canvas eles conseguiam fazer alguma propaganda. Porque por mais que os japoneses não tenham ficado tão engajados no Lost Canvas quanto no resto de outras partes do planeta, ainda assim eles tinham um sucesso muito grande no mangá para ter tido vendas tão baixas. Entendi. É isso. Então é isso. Então vamos encerrando o vídeo por hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever, eu sou Dark Arcade. Detalhes para não esquecer. E esse foi mais um Casal Review. Se inscreva, deem like. Ninguém tá dando like nos vídeos, só pelo grupo no Facebook. Eu quero likes. Likes! Então, deem likes. Até a próxima vez. Tchau! Sim. Vamos guiar ao reino de